Fala, gente boa! Bom, antes que eu cometa aquele sacrilégio de não mostrar fotos antigas, né? Eu já, para não perder o costume, né? Eu iniciarei o vídeo, né? Mostrando essa foto aqui, ó. Não sei se a visualização... Ah, sim. Ficou legal, né? É impossível vocês não a enxergarem, né? Então, eu acredito que todos vocês estejam a enxergando, né? Então, isso aqui, o que vocês estão vendo é uma visão geral, né, de um trecho do que hoje é SC 418, né? A antiga estrada Dona Francisca, ali em Piraberaba, né? Tem mais uma outra foto aqui bem interessante, né? Não sei se eu conseguirei achá-la aqui, né, para vocês, né? Só assim, já achei. Essa foto aqui, ó. O cara aqui, né, não se sabe quem é esse cara, né, o chapeludo aqui, né, contemplando, né, fazendo o seu lanche, né, possivelmente está lanchando, e contemplando, né, um trecho do Rio Cubatão, né. Então essa foto também foi tirada em Piraberaba. Não se sabe também a data em que essa foto foi batida, né. Tem umas outras fotos legais aqui para mostrar para vocês, né. Só um instante. O que eu irei mostrar para vocês é a usina, tá? Essa foto aqui de baixo era de uma usina de açúcar, tá? Essa usina de açúcar, ela pertencia ao Duque d'Aumale, tá? Para quem não sabe, o Duque d'Aumale, ele era um dos irmãos mais novos do príncipe de Joinville, tá? Eles eram em 10 irmãos e o Duque d'Aumale era justamente o caçula, né? O Duque d'Aumale, ele nasceu em 1822 e ele faleceu em 1897. Então, essa usina, né, essa foto aqui de baixo, era uma propriedade pertencente ao Duque d'Aumale, irmão do príncipe de Joinville. E aqui em cima, né, essa foto maior, né, é do que um dia foi uma usina de açúcar, né? Então, essa é esse local hoje, né, hoje em dia, né? Tem mais outras fotos aqui da antiga usina, né? Que pertencia ao irmão do príncipe de Joinville, né? São fotos dela por dentro, né? Só um instante. Opa. Não sei se o livro aqui é meio pesado, né? Meio difícil de ser manuseado, mas eu tentarei de novo, né? Não sei se vocês estão enxergando, né? Mas, como eu disse ainda há pouco, são fotos internas, né, daquilo que um dia foi a usina de açúcar pertencente ao príncipe de Joinville, né? Bom, o mundo inteiro, né, o planeta está perguntando, né, mas por que diachos um cara que nasceu e morreu no Rio de Janeiro, que a princípio não tinha nada a ver com Piraberaba, por que ele, no caso o conselheiro Pedreira, por que durante muito tempo ele acabou batizando Piraberaba, né? Bom, não é nenhum segredo, até já comentei isso em inúmeros vídeos, né? Praticamente desde a criação de Joinville, desde a fundação de Joinville, já se cogitava, já se planejava, melhor dizendo, uma estrada que ligaria a então colônia Dona Francisca até Curitiba, né? Em 1852, a Rua Dona Francisca, que é aquela rua que começa ali no centro, ali na altura do Museu do Sambaqui, bem antes, né, na verdade, do Museu do Sambaqui, e que termina lá em Piraberaba, né? O que hoje a gente conhece com a Rua Dona Francisca, ela começou a ser aberta em outubro de 1852, portanto, 1 ano e 9 meses depois da fundação de Joinville, né? Isso foi o início da abertura do que hoje nós conhecemos como a Rua Dona Francisca. Bom, foi justamente a partir da Rua Dona Francisca que se abriu o que hoje que se abriu o que hoje é a SC 418, né? Bom, oficialmente, embora, né, o início daquilo, né, do que hoje é a Rua Dona Francisca, que acabou dando origem à estrada SC 418, ela tenha sido iniciada em 1852, como eu acabei de dizer. Oficialmente, as obras de abertura da estrada Dona Francisca, elas tiveram início em 29 de março
de 1858. Aí vocês estão perguntando, né? O planeta, melhor dizendo, o planeta inteiro está perguntando, mas que diacho isso tem a ver com o Conselheiro Pedreira? Bom, aí é que entra ele, né? O Conselheiro Pedreira, tá? Ele era, naquela ocasião, em 1859, ele era ministro da Agricultura. Então, na condição de ministro da Agricultura, ele foi enviado pelo imperador, pelo Dom Pedro II, com a intenção de verificar o andamento das obras da Estrada da Dona Francisca. Então, ele chegou, né, aqui na então colônia Dona Francisca, com a intenção não só de verificar, né, como estavam indo as obras, né, o andamento das obras, como também ele teria que escrever, né, fazer um relatório bem completo, né, daquilo que ele estava vendo, né, daquilo que ele veria, né. Bom, o Conselheiro Pedreira, né, o popular Pedrinha, o nosso amigo Pedrinha, né, ele chegou em Joinville em 28 de março de 1859, e mal ele chegou aqui, ele acabou se dirigindo ao que hoje é Piraberaba, né. Bom, naquela ocasião, o diretor da colônia Dona Francisca era o Leôncio Aubé. Leôncio Aubé, que é uma figurinha tão carimbada aqui no canal quanto a ficha criminal do Fernandinho Beiramar, né? Bom, então o Leôncio Aubé, que seria desnecessário dizer que era o representante oficial, procurador do Príncipe de Joinville, ele naquela ocasião, além de ser diretor da colônia Dona Francisca, ele era o diretor de obras, né, o administrador das obras da abertura da Estrada Dona Francisca, né? Desculpem. E, no caso, o Leôncio Aubé foi quem acabou apresentando, né, digamos assim, as obras da estrada ao Conselheiro Pedreira, né? Bom, o Conselheiro Pedreira, ele acabou indo embora, né, acabou retornando ao Rio de Janeiro em 17 de abril, né? Só que 2 dias antes disso, em 15 de abril de 1859, o Leôncio Aubé, como uma verdadeira mãe, acabou dando de presente para o Conselheiro Pedreira 500 braças quadradas de terra. 500 braças de terra seria equivalente a 914,4 metros, praticamente um quilômetro de terras, né? Não era nenhum latifúndio, né? Mas era mesmo assim uma quantidade bem expressiva de terras, né? Essas terras que o Conselheiro Pedreira acabou recebendo em 15 de abril de 1859, elas acabaram loteadas, e a partir desse lote de terras, que era do Conselheiro Pedreira, é que acabou surgindo a localidade de Pedreira, que hoje é o distrito de Piraberaba. Então, todo dia, por isso, essa data de 15 de abril de 1859, ela é considerada a data oficial da fundação de Piraberaba. Então, repetindo, foi a data em que o Conselheiro Pedreira recebeu o Leôncio Aubé, né, o representante do Príncipe de Joinville, essas 500 braças de terra, né? Então, esse lote de 500 braças de terra é que acabou dando origem a Piraberaba. O que era esse terreno, né? Essas 500 braças quadradas de terra, desculpem a voz, né? Bom, mas voltando, né? Esse lote de terras, né, que o conselheiro acabou recebendo, na verdade, uma picada, né, uma clareira no meio do mato, e essa clareira, né, havia duas picadas, né, que era a picada francesa. Picada francesa hoje é a atual Rua Dona Francisca, tá? E além da picada francesa, havia o caminho do Cubatão. Então essas duas picadas, elas terminavam nessa clareira, e nessa clareira começava uma terceira picada, que era a picada do Pinto. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Esse era o nome da tal picada, picada do Pinto, né? Não me perguntem quem era o tal do Pinto, né? Então, não tem nada a ver com aquilo que os mais safadinhos aí andaram pensando, tá? Mas, groselha à parte, voltando a falar sério, tá? Essa picada do Pinto, né? Essa picada que iniciava nessa clareira que eu estou descrevendo a vocês, né? Que era o lote de terras que o conselheiro recebeu, né? Essa picada do Pinto, ela é em direção ao que hoje é Garuva, tá? Em direção a uma localidade de Garuva, né? Que hoje pertence a Garuva, que é a localidade de Três Barras, que é uma localidade antiquíssima, né? Que existe desde o século XVIII, né? Então, foi justamente nessa região
onde terminavam 2 picadas e iniciavam uma terceira picada, que teve início a abertura da Estrada Dona Francisca, né? Então esse lote de terras que o conselheiro recebeu seria equivalente hoje à área urbana, né? Ao centro de Piraberaba. Desculpem a voz hoje não está muito legal, né? Essa área que eu estou descrevendo a vocês, né, seria equivalente hoje ao centro de Piraberaba, tá? Então, por isso a homenagem, né? Por isso que esse é o motivo de, durante muito tempo, Piraberaba ter tido o nome de Pedreira, né? Uma outra informação que eu tinha esquecido, tá? É que o conselheiro Pedreira, ele chegou a ser governador do Espírito Santo e governador do Rio de Janeiro, tá? Ainda na sessão rapidinha no bom sentido, é claro, tá? Uma rápida informação, tá? É que na época que o conselheiro foi governador do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era separada da então província do Rio de Janeiro, tá? A capital da província do Rio de Janeiro era Niterói, tá? Enquanto a cidade do Rio de Janeiro era um município neutro, era a capital do Brasil. Só em 15 de março de 1975 é que a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro passaram a ser a mesma coisa, tá? Bom, mas voltando à história de Piraberaba, tá? Esse nome de Pedreira, tá? Ele existiu até 31 de dezembro de 1943. E antes dos que vocês me perguntem por que Pedreira, de repente, por que houve essa mudança de nome de Pedreira para Piraberaba, tá? A explicação é que no interior de São Paulo já existia um vilarejo chamado Pedreira. Então, por isso é que houve essa mudança de nome de Pedreira para Piraberaba, para não haver confusão com essa localidade lá no interior de São Paulo, tá? E antes que vocês me perguntem por que Piraberaba, porque é o principal rio, que é um dos principais rios que cortam essa localidade, essa região, tá? Piraberaba é uma palavra de origem indígena, de origem tupi, e significa peixe brilhante, tá? Então, repetindo, Piraberaba significa peixe brilhante, tá? E Piraberaba é um distrito de Joinville desde 11 de novembro de 1933, então já faz um bom tempo, né? Ele foi criado, né, o distrito de Piraberaba, acabou sendo criado pela lei estadual número 439, né, repetindo, de 11 de novembro de 1933, tá? Uma outra curiosidade bem rápida em relação a Piraberaba, tá? É que em dezembro de 1953 houve uma votação na Câmara de Vereadores de Joinville para se decidir se Piraberaba seria emancipada ou não de Joinville. E por um voto, repetindo, por apenas um voto, Piraberaba não foi emancipada de Joinville, tá? Ainda bem, né? Ainda bem. Imagine o transtorno que isso causaria, né? Polêmicas à parte, tá? Voltando, tá? Piraberaba, nesse último censo que houve em 2022, o censo do IBGE, obviamente, Piraberaba, a população de Piraberaba é de 4.215 habitantes, tá? Entre os 43 bairros de Joinville, Piraberaba aparece na posição de número 37. Piraberaba é o 7º bairro menos populoso de Joinville, tá? Repetindo, a população de Piraberaba mal passa a marca dos 4.000 habitantes. Só a título de comparação, Modelo, a cidade de Modelo, que fica lá no extremo oeste, a população de Modelo é de 4.080 habitantes, né? Modelo é a 215ª cidade em matéria de população entre os 295 municípios de Santa Catarina. Modelo aparece no número 215, tá? Então é uma cidade bem pequena e mesmo Piraberaba sendo uma localidade bem pequena, mesmo assim ela ainda é maior do que um município de Modelo, né? Modelo, repetindo, que fica lá no extremo oeste do estado, né? Já em 1864 já havia uma escola em Piraberaba, né? E essa escola ela era mantida por 27 pessoas. Então essas 27 pessoas elas se cotizavam, né? Com o dinheiro que elas arrecadavam, elas pagavam o salário do professor, tá? Inclusive um dos professores que passaram por essa escola, né?
então escola, então grupo escolar de Pedreira, né, que hoje é uma escola pública, né, a escola Olavo Bilac, caso eu não esteja enganado, né, um dos professores que passaram por ali foi o Gustavo Ode, tá? O Gustavo Ode, né, ele também foi regente de um coral, de dois corais, ou melhor dizendo, né, do grupo coral Pedreira, tá? E do coral da Igreja Luterana de Piraberaba, né? O Gustavo Ode, hoje ele batiza a Biblioteca Pública Municipal de Piraberaba, né? Essa biblioteca, para quem não sabe, ela foi criada durante a gestão do Nilson Bender, em 8 de junho de 1966. Né? O nome dela é Biblioteca Municipal Professor Gustavo Ode. Né? Então, bem resumidamente, esse foi o Gustavo Ode, que hoje batiza a Biblioteca Municipal, a Biblioteca Pública de Piraberaba. Né? Então, além de ter sido professor, ele foi regente de corais. Tá? Houve, né, ainda uma última curiosidade a respeito de Piraberaba. Existia um grupo de teatro chamado Nur for Uns, né, que significa Nur for Uns, que significa só para nós. Né? Era um grupo de teatro, como o próprio nome já indicava, que representava peças teatrais só em alemão, tá? Esse grupo, que foi criado em 31 de dezembro de 1889, ele se apresentou muitas vezes na área central de Joinville. Ele veio a ser fechado em 1938, por causa da lei da lei da nacionalização, né? A burra campanha de nacionalização do glorioso Getúlio Vargas. Né? Então, muitas instituições culturais excelentes, infelizmente, foram obrigadas a fechar por causa de toda aquela paranoia, né, da estúpida Segunda Guerra Mundial. Né? Como esse vídeo já está longo e insuportável, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a atenção e o carinho de vocês. Inscrevam-se no canal, ajudem esse mal acabado aí que está falando aqui com vocês, tá? E como sempre, tradicionalmente, fui!